pastor Fábio tem trazido uma série de ministrações da palavra sobre a nova criatura. A nova criatura nada menos é do que aquilo que Deus tem para nós depois da conversão. Eu me converti alguns anos atrás, faz 35 anos só que me converti. Era bem mais jovenzinho do que eu sou hoje, mas tenho aprendido muita coisa. A gente sempre recebe algo novo de Deus e entendi que tudo aquilo que eu tinha como conceitos pré-estabelecidos, culturais e em todas as áreas, inclusive familiar, enfim, todas as áreas da vida do ser humano, não eram os conceitos que vinham de Deus. Então a nova criação vem para trazer os conceitos do reino de Deus. Nós, quando nos convertemos, somos transportados, como fala Colossenses, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Então quem se converteu, quem confessou Jesus, ele fez as malas e foi para o novo reino. Então você pertence ao novo reino. Esse novo reino tem uma cultura. Esta cultura, então, é a cultura do reino de Deus. E quando falamos em nova criatura, novo nascimento, tem tudo a ver com esse novo reino em que nós passamos a viver. Porém, com o passar dos dias, nós vamos conhecendo a palavra, vamos amadurecendo espiritualmente e emocionalmente, sendo libertos, curados, transformados, cheios do Espírito Santo. E aí nós passamos a entender a linguagem, os códigos desse novo reino, dessa nova cultura, que é esse reino que somos remetidos com o novo nascimento. Quando nós lemos lá em João capítulo 3, Nicodemos, que era um sacerdote muito conhecido daquela época, mas muito religioso, ele vai falar com Jesus às escondidas, creio que você já leu esse texto, e Jesus tem um diálogo com ele, e aí fala que ele precisava nascer de novo. E ele pensa, poxa, imagina, não sei a idade dele, mas imaginamos que tinha lá 60, 70 anos, talvez, pelo fato do grau que ele estava lá como sacerdote. Era um homem já experiente, maduro, e ele pensou, como que eu vou entrar na barriga da minha mãe para nascer de novo? Era algo impossível, mas então o Jesus chega e explica para ele que esse novo nascimento é um nascimento espiritual, que é algo que é gerado pelo Espírito Santo. Fala, a nova criação, repete comigo, é gerada pelo Espírito Santo. Então, aquilo que é a nova criatura, aquilo que temos ouvido aqui nas mensagens do pastor Fábio, vamos falar alguma coisa hoje também sobre esse assunto, nada menos é do que trazer os códigos do reino de Deus para a nossa vida. É um novo estilo de vida, nova forma de vivermos. Eu até uso uma ilustração, imagine que você está aí na casa de um familiar, num aniversário, num festejo, num churrasco no final de semana. Quem tem algum familiar que não é convertido ainda, que alguém tem? Você está orando por ele, pela conversão dele? Olha para o seu vizinho e pergunta, você está orando por ele? Gente, os dias estão sendo abreviados, precisamos orar para a nossa família e parentela. Então imagine que você está lá e tem alguma coisa que você entende que não deve usar, como uma bebida alcoólica, algo assim, naquele ambiente. E aí ele olha para você e fala, você não quer isso aqui? Digamos que seja uma bebida alcoólica, um drinkzinho. Ah, eu sei porque você não quer, porque o teu pastor vai brigar com você. Seria essa a resposta? Sim ou não? Vamos combinar uma coisa? Sim é sim, não é sim. Sim ou não? Ah, você não quer porque Deus vai te castigar? Qual seria a resposta? Sim ou não? Ah, você não quer porque é pecado? Sim ou não? Talvez todas essas respostas pudessem ser faladas aí, mas o ideal é falar o seguinte, não, eu não preciso disso porque eu sou uma nova criatura. Então diga, eu não preciso daquelas contaminações do mundo, porque eu sou uma nova criatura. Então, quando nós entendemos esse contexto de que agora vivemos em um novo reino, nós viveremos como uma nova criatura que é gerada pelo Espírito Santo. Quanto mais contato, comunhão com Deus você tiver, mais você será lançado para esse novo estilo de vida da nova criação, da nova criatura. Quero trazer algumas telas aqui, fica mais fácil para eu ler aqui. A nova criatura em Cristo é uma vida transformada. Diga, eu tenho uma vida transformada, porque eu já sou uma nova criação em Cristo. E um texto que eu coloquei aqui de Efésios 5, 1 e 2, diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, a nova criatura, ela imita a Jesus. Na verdade, o sonho de Deus é que sejamos imagem e semelhança de Jesus, seremos semelhantes a Ele. Então, a questão de sermos uma nova criatura, nós podemos medir isso quando nós entendemos que nós estamos procurando ser semelhantes a Jesus, ou agir como Ele agiria.
Eu não sei se alguém já leu aqui um livro e vê um filme também, chamado Em Meus Passos, O que Faria Jesus. Alguém já leu esse livro ou viu esse filme? É bem interessante. Então, imagine uma situação no dia a dia. O que você faria naquela situação? Talvez, humanamente falando, pelas circunstâncias, pela pressão do dia a dia, você teria uma resposta, que não seria essa de fazer aquilo que Jesus faria naquela situação em que você está envolvido naquele momento. Então, a nova criação vai nos remeter a sermos imitadores de Cristo, ou conhecermos Ele através da palavra, na comunhão com Ele, e fazermos e termos atitudes que Ele teria se estivesse andando na terra. Amém? E também, outro texto que eu coloquei aqui, Filipenses capítulo 2, 15, eu gosto muito desse texto. Nessa versão, a Nova Almeida Atualizada, fala assim: para que sejam irrepreensíveis e puros, outras versões falam sinceros, filhos de Deus inculpáveis ou imaculados, no meio de uma geração perversa e corrupta, ou pervertida e corrompida, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Então, quem tem uma nova criação e vive como uma nova criatura, ele não vai viver nos padrões desse mundo. Ele vai ver, e a gente vê no dia a dia hoje, é muito comum, infelizmente, você pode abrir ali uma rede social, ou assistir um jornal, ou de alguma forma ter as notícias do dia a dia, você vai ver como esse mundo está contaminado, como esse mundo está corrompido. Há anos atrás, eu me converti há mais de 30 anos, como eu falei, 35, você ouvia falar pouco de corrupção. Até morei em Brasília, conheci um pouquinho esse meio político, porém, a gente não ouvia falar muito. Hoje parece que é uma coisa normal e natural. A corrupção, o pecado, a publicação do pecado, as pessoas agirem como se fosse normal e natural em certas situações. E aqui ele fala que, então, a nova criação, o que ela é? Ela é irrepreensível, ela é vista em meio de uma geração corrompida e nunca se ouviu na história do ser humano, falamos de Brasil, mas não só Brasil, uma geração tão corrompida e tão fácil de ser corrompida. E corromper não é só questão financeira, o desvio de dinheiro por um político, mas em todas as áreas da nossa vida. É algo assim, que parece uma coisa muito simples, mas imagine que você tem uma placa ali. Você está andando num local e diz, não pise na grama. Você está com pressa. Você olha para lá, não tem ninguém olhando. Então você pisa na grama porque não tem ninguém olhando. Isso é corrupção. Sabe? De repente você está num trânsito ali, e ali diz que você tem uma velocidade X. Eu sempre digo, o anjo se responsabiliza até naquele limite. Você passou daquele limite, não é culpa do anjo, não é verdade? A gente fala, se eu tenho misericórdia de mim, eu vou ter que dar uma acelerada aqui, mas não vai funcionar. A misericórdia de Deus vai dentro daquilo que é colocado ali como parâmetro, como limite. Então, nós nunca vimos uma geração mais corrompida, pervertida. A perversão parece que é algo normal e natural. A gente vê hoje uma criança, ela vê uma perversão, ela sabe o que é perversão. Um adolescente, um jovem, vê na escola, na rua, você está num shopping, você vê certas situações ali que realmente dá para entender que a raça humana, infelizmente, o ser humano, aqueles que Deus levantou para serem sua imagem e semelhança, para serem santos como Ele é santo, estão totalmente corrompidos e são corrompíveis. E nós devemos fazer essa diferença. Quando nós temos esta nova natureza, nós vamos fazer a diferença. Diga, eu farei a diferença. Como nova criatura que eu sou em Cristo Jesus. Próxima tela, fundamento da nova criatura. Está lá a palavra em 2 Coríntios 5,17 que diz, assim que se alguém está em Cristo, diga, eu estou em Cristo. Nova criatura é, ou seja, você é uma nova criação. Aquilo que era normal, natural para você, né, dentro dessa geração corrompida e pervertida, não é mais natural e normal para você. Você começa a pensar diferente, a sua mente é renovada. E aqui ele diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, aquele velho estilo de vida, de se corromper, enfim, não existe mais. Então, esta é uma marca, diga, esta é a marca da nova criação. E eu sou uma nova criatura. E tem essa marca. E em mim, tudo se fez novo. E é interessante a gente destacar aqui o seguinte, que não é nada difícil ou impossível alguém viver como uma nova criatura. Porque Jesus já consumou todas as coisas por nós na cruz do Calvário. Ele falou, está consumado, e entregou o Espírito. Então, tudo aquilo que nós precisamos para vivermos como uma nova criação, uma nova criatura, no nosso dia a dia, em cada situação, as situações mais simples ou as mais complexas, ou quando está tudo bem, aparentemente, ou quando há uma pressão da sociedade, nós já temos em Cristo. Então, nós estamos em Cristo, como fala aqui.
E como estamos em Cristo, aquilo que Ele fez está disponível para nós. Está ali, acessível para cada um de nós. E aí passa a ser, podemos usar esse termo, fácil vivermos com uma nova criatura. Então, obra divina. Então, a questão de vivermos como uma nova criação, como nascidos de novo, gerados então pelo Espírito, pela Palavra de Deus, é uma obra sobrenatural. Fala, é uma obra sobrenatural. É algo divino, é espiritual. Então, não é uma simples reforma, mas uma recriação espiritual operada por Deus em cada um de nós. É uma intervenção sobrenatural. Então, confessamos Jesus, estamos inseridos no reino de Deus, aquilo que é uma característica da nova criação vem como algo sobrenatural de Deus. Talvez alguém pense numa situação hoje, ou que já viveu, que está vivendo agora, alguma dificuldade, alguma área que tenha certas dificuldades. Você pode imaginar o seguinte, é impossível para mim, ou uma seta do maligno, do inimigo, querendo dizer, não, você não consegue viver assim. Isso não é padrão para você. Mas diga, é possível. Está disponível em Cristo. E é uma obra sobrenatural. Fala comigo, sobrenatural. O sobrenatural está acima do natural. Então, é algo que está disponível, que é uma obra do Espírito Santo, que é sobrenatural em nossas vidas. Então, quando nós confessamos Jesus, o Espírito Santo veio habitar em nós. Digo, o Espírito Santo habita em mim. Portanto, então, igreja, todos os recursos que necessitamos para vivermos essa nova vida como nova criação já estão disponíveis dentro de nós através da pessoa do Espírito Santo. É uma questão de renovar a minha mente, entender esse processo e disponibilizar o meu espírito, o meu coração para receber o novo de Deus. Amém? E assim vivemos a cada dia como uma nova criação, como nova criatura. Também, Gálatas 6,15 fala da nova criação, e quero ler aqui. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas ser nova criatura. Ou seja, é coisa alguma, é que tem importância, que vai nos levar a romper, a avançar, é vivermos como uma nova criatura. A nova criação transcende rituais e leis, ou aquela forma religiosa, como foi falado aqui, da questão da nova criatura e da religião, o pastor Fábio já ministrou. Focando na essência da transformação interior. Então, a nova criação, ela transforma o nosso interior quando nós mudamos lá dentro, diga de dentro para fora. Mudamos conceitos, preconceitos, ideias estabelecidas, doutrinações que recebemos, isso é de dentro para fora. Então, vivemos de fato e de verdade como uma nova criatura. É um resultado da comunhão e intimidade com Deus. Então, o viver diário como nova criatura é resultado de uma comunhão e intimidade com Deus. O que é comunhão com Deus? É ter tudo em comum, é concordar com Ele. Se Ele fala, é assim, amém. Se Ele fala, faça, amém. Se Ele fala, não faça, amém. Então, é uma questão, eu sempre uso também uma ilustração, que é a seguinte, imagine alguém chega num médico, alguém já foi num médico aqui, com certeza. Mas imagine que você chega com a receita que você quer. Digamos, do remédio ali, aquilo que poderia trazer uma solução para aquele momento. Chega o doutor, eu vim aqui, mas eu quero uma gentileza. Não se preocupe em me examinar, eu já sei o que eu quero. Eu quero apenas que o senhor carimbe aqui o seu CRM e assine essa receita. Será que ele aceitaria isso? Sim ou não? Provavelmente não. Ficaria até irritado e colocaria a pessoa para fora. Mas muitas pessoas, elas querem aquilo que é de Deus, mas não da forma que Deus tem para ela, o projeto que Ele tem. O plano que Deus tem para a vida dele, que faz parte da nova criação. Então é como se chegássemos como essa pessoa diante do médico para que ele assinasse uma receita e falar, ó Deus, eu quero viver assim, Deus. Eu quero escolher a minha profissão, com quem eu vou namorar, noivar, casar, quantos filhos eu vou ter. Eu quero escolher como eu vou administrar meu dinheiro. Quero escolher como eu vou te servir. Apenas me abençoe. Será que seria justo isso? Ou Deus faria isso? Mas algumas pessoas têm esse estilo de vida. Estão na igreja, tem um estilo religioso, foi falado sobre isso aqui também já. E chegam diante de Deus, Deus, eu apenas decido o que eu quero fazer. Mas entenda que a nova criatura não decide mais. O que diz a palavra que nós lemos? Que as coisas velhas, a velha conduta, a velha maneira de viver, ela está ali colocada na cruz. Há uma nova forma de viver como uma nova criatura. Então entendemos como nova criação que a nova criação vai glorificar o Senhor, ou seja, vai entender o propósito, o plano, o projeto que Ele tem para a sua vida, e aí vai viver naquela dimensão, debaixo desse plano e projeto que Ele tem para as nossas vidas. A gente que ministra batalha espiritual, libertação e cura há mais de 23 anos,
quase que 90% do problema das pessoas que chegam, e glória a Deus que chegam diante de alguém para ser ministrado, mas quase que 90% das questões ali são consequência de desobediência a Deus. Pessoas que decidem, olha, eu quero fazer assim, eu vou decidir o que eu quero, eu vou decidir o que eu vou fazer, como falamos aqui, coisas simples, coisas mais complexas, e apenas desejo que Deus abençoe. Diz, me abençoa, Deus, eu decidi abrir uma empresa, o Senhor me abençoa. Eu decidi que eu vou casar com tal pessoa, o Senhor me abençoa. E aí as coisas não dão certo, a pessoa, Deus, por que está acontecendo isso? Por que eu estou sofrendo? Diga, são consequências de não entender o processo da nova criação. Quando nós somos nova criação nós não temos mais o governo de nossa vida. O governo está em Deus e vem de Deus. Então fica tudo mais simples de se resolver, de ter resultados, quando nós entendemos que a nova criação não vive mais, como diz a palavra. Não mais eu vivo, mas Jesus Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé em quem? No Filho de Deus. Então, na verdade, fala o teu nome aí. Eu vou falar o meu, Eduardo. Não vive mais. Jesus vive em mim. Fala aí. Fala para o seu vizinho. Jesus vive em você. Então, quem é uma nova criação e vive dentro dos códigos da nova criação, entende que ele não governa mais a sua vida. Quem vive através de você é Cristo. E o seu viver é glorificar a Cristo a cada dia. A natureza da transformação. Então, por que nós somos transformados de uma velha natureza para uma nova, de uma velha criatura para uma nova criatura, de tentarmos levar o governo e administrar a nossa vida para deixarmos Deus administrar a nossa vida como nova criação? É da morte para a vida. O velho homem com a velha natureza pecaminosa morreu em Cristo. Então, precisamos ter esse entendimento. É a próxima tela, por favor. De que não vivemos mais. Como falamos nesse versículo, Gálatas 2:20. Eu não vivo mais. Então, um dos alvos da nova criação é entendermos que Jesus vive em nós. Não podemos mais governar a nossa vida. Não podemos mais decidir. É muito comum as pessoas chegarem, mas ore por isso. Eu falei, vamos fazer o seguinte, ora você por um período, faz aí, sei lá, o que você pode chamar de propósito, campanha, corrente, não sei mais. Ore pelo menos 3 dias e ouça Deus. Como é tão gostoso a gente, aqui sempre no início do culto a gente ouve Deus. Glória a Deus por isso. Isso aqui é só uma introdução para você ouvir a Deus em tempos maiores no seu dia a dia. Então a nova criação nos leva a entender, temos esse entendimento. Que dentro dessa natureza nova da transformação de velha para nova criatura, de velho homem para novo homem, nós não vivemos mais. Temos uma mente renovada. Fala mente renovada. Todos conhecemos o texto em que Paulo diz, eu rogo, pois, irmãos, pela renovação da vossa mente, para que possa conhecer a boa, agradável vontade de Deus. Então, a quem é uma nova criação e o somos, ele tem uma mente renovada. É como você ter uma máquina, você compra lá um computador, um tablet, um smartphone, ele vem praticamente zerado, você vai colocar aquilo aqui. Os programas, o computador, o aplicativo do teu celular, você vai escolher aquilo que você vai colocar. Mas dentro dessa escolha, você pode ter escolhas boas e escolhas que não são boas. Escolhas que vão trazer bênção ou que vão trazer maldição. Porém, aqui, nesse texto, no contexto, está dizendo que temos que ter uma mente renovada. Somente com uma mente renovada e somente quem nasceu de novo e que é uma nova criatura, que é uma nova criação, tem a mente renovada em Cristo. Diga, eu tenho a minha mente renovada em Cristo. É como você fazer um reset, você deletar aquilo que você recebeu nos anos todos em que você viveu fora da comunhão com Deus. Como falávamos antes, que a nova criação tem intimidade e comunhão com Deus. Tudo em comum, mas tem intimidade. Ela tem tempo com Deus. E Deus vem onde Ele é convidado. A nova criatura convida Deus para vir. Deus, eu tenho fome de Ti, eu quero Te ouvir. Fala comigo. Então aqui, dentro desse contexto, nós precisamos entender que a nova criatura, ela tem uma mente renovada. Esse texto nos convida à transformação pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Afinal, a vontade de Deus, o que ela é? Boa, diga comigo. Perfeita e agradável. Então Deus não tem nada que Ele vai colocar na sua vida como um projeto dele que não vai te agradar. Não vai te trazer alegria, contentamento.
Então, a nova criação, a nova criatura entende esse contexto. E também é um renascimento espiritual. É algo, como fala em João 3, o novo nascimento, que destaca a necessidade de nascer de novo pelo Espírito Santo para ver e entrar no reino de Deus. Como falamos antecipadamente, é um renascimento, fala renascimento espiritual. É renascer, é reviver, é um novo conceito. São novos códigos, é um novo reino. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, quem nasceu de novo, que é uma nova criação, e o somos, ele vive esse renascimento. E também Deus ele transforma, como fala Ezequiel 36, 26, que Deus ele vai tirar um coração de pedra para nos dar um coração de carne. Ou vai tirar um coração pedra, Petros, que tem a ver com Pedro, topeiro no original, alguém que queria governar a sua vida, alguém que por mais que perceba que está num caminho que possa ser um caminho de morte ou não de vida, mas quer continuar naquilo. Então ele tem um coração maleável, um coração que ele é disposto a ouvir a Deus e se sujeita a Deus e à vontade de Deus. Então, nesse contexto, algo sobrenatural. Tivemos algumas experiências, algumas ministrações em seminários em que o Espírito Santo fala para ministrar um novo coração. E tem pessoas que sentem com uma dor mesmo, como se fosse um transplante ali espiritual. Tira aquele coração de pedra, aquele coração que não te ouve, aquele coração que não obedece, aquele coração que tem uma dura cerviz, aquele coração que leva a insistir em planos e propósitos de vida que não vêm de Deus, não são do reino de Deus e que não vão glorificar o nome do Senhor. Aí há essa transformação, diga, eu já recebi esse novo coração, que é um coração totalmente disponível ao Senhor e ao plano dele. Também a próxima tela, implicações para a nossa identidade como filhos de Deus, como nascidos de novo. João 1,12 nos dá autoridade para nos tornarmos filhos de Deus. Esse texto fala, então, todos aqueles que creram no nome de Jesus se tornaram filhos de Deus. Diga, me tornei filho de Deus. Então, a nova criatura, a nova criação, ele é filho de Deus e vive com a identidade de filho de Deus. Uma das estratégias mais usadas pelo inimigo de nossas almas é levar o ser humano a ver-se como uma identidade que não vem de Deus ou que não é de Deus. É muito comum as pessoas, quando procuram cura interior, cura da alma, mesmo já tendo uma caminhada com Deus, falarem que não se sente como filho ou como filha de Deus. E o diabo é o pai da mentira. A estratégia dele, Jesus ouve, quando foi batizado, a voz que vem do céu dizendo, tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em você. Ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. O que o diabo diz? Se tu és o filho de Deus, diga dúvida. Diga, eu removo da minha mente essa dúvida da minha identidade, como nascido de novo, como nova criação e como filho de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, até umas pessoas falam, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Diga, eu sou filho do dono do mundo. Então, nessa nova identidade e nova criação, você é co-herdeiro em Cristo. Tudo que Cristo herdou, você herdou também. Tanto que a palavra nos fala em Efésios capítulo 2, que nós estamos posicionalmente assentados com Jesus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então, a nova criação está assentado com Jesus. Deixa eu acelerar um pouquinho que o tempo está esgotando aqui. Somos justificados e santificados. Então, Jesus, como sacrifício dele, te fez justo. Diga, Jesus me fez justo. Então, aquela acusação que vem da velha criação e que o inimigo usa, olha, mas você não é digno, você não pode, sabe? Diga, eu renuncio a isso, porque eu sou justificado em Cristo. Romanos 4, 25, Romanos 5, 1 fala isso. E também, libertos do pecado. A nova criação não está tentando deixar um pecado. Diga, eu já tenho vitória. Tudo aquilo que vem como luta na sua vida, como circunstância, Jesus já te deu a vitória. Você está, na verdade, aí lutando, batalhando, guerreando contra um inimigo que já é derrotado. E ele sabe disso. Amém, igreja? 1, amém, 2, como fala o pastor Fábio. Você crê nisso? Então, as batalhas que você tem,
as circunstâncias que estão na sua vida. Você já tem a vitória em Cristo. Ele já te colocou no pódio como mais do que vencedor nele. Em Cristo Jesus. Próxima tela. Então, é um novo caminhar como nova criação. Você tem os frutos do Espírito, você tem o despojar do velho homem, revestir-se cada dia do novo homem. Você tem o viver pelo Espírito. Diga, eu vivo pelo Espírito. Você tem as práticas da justiça. A nova criação, ela tem impressa na sua alma a justiça de Deus. Como diz a palavra, em ti somos feitos justiça. Tem até um corinho, como falava antigamente, hoje fala louvor, né? Sei lá, uma música que fala sobre isso. Cantamos muito anos atrás. Próxima tela. O propósito da nova criação. Qual é o propósito? Glorificarmos a Deus. Diga, como nova criação, eu glorifico a Deus. O que é glorificar a Deus? É demonstrar a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a presença santa de Deus em todo o tempo. Então, quem é a nova criação? E o somos. Vai demonstrar, vai glorificar a Deus, vai trazer glória para Ele. Alguém vai olhar para você, para a sua atitude, para a sua postura, para a sua conduta e vai glorificar a Deus. Isso que você faz, mesmo sem falar que você é um cristão, um crente, vai glorificar a Deus. Também para as boas obras, nós somos salvos para as obras, mas somos chamados para fazermos as boas obras. Então, uma nova criação, ele faz e pratica as boas obras e isso vai tocar os outros. Vai levar, é uma forma de levar o amor de Deus à humanidade. Somos embaixadores de Cristo, uma embaixada. Se você observar as embaixadas que tem em Brasília, não sei se alguém conhece Brasília, mas o setor de embaixadas é algo assim fenomenal. E lá, qual é a lei que tem lá? Qual é o governo? Aquilo daquele país está representado ali. Então, nós somos embaixadores de Cristo. Onde quer que você esteja, você é um embaixador, você é um representante de Cristo, como nova criação. E também, luz do mundo. Como diz a palavra, a luz não se coloca debaixo de uma mesa, de um alqueire, a luz é para estar em cima. Então, onde você chega, você manifesta a glória de Deus como uma nova criatura. Como alguém que nasceu de novo e passou por esse processo. E aqui, neste processo, a próxima tela, temos uma nova natureza, totalmente ligada a Deus. Então, a sua nova natureza é ligada a Deus, é conectada com Deus. Você não precisa fazer um esforço de viver como nova natureza, como nova criação. Apenas você tem que estar disponível para viver aquilo que Jesus já tem preparado para você como nova criação. É ligado ao seu reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Como está na palavra em João 3,5, Jesus respondeu em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, este novo nascimento, essa nova criação, nova natureza, nos impulsiona a ansiarmos a presença de Deus. Então, quem é uma nova criação, ele deseja, ele anseia a presença de Deus. Por mais que nós tenhamos aqui um incentivo através do louvor, da adoração, da palavra, e buscarmos a Deus, mas você já anseia isso, você já vem aqui no ambiente com esse desejo. Você já entra no seu secreto com Deus com esse desejo. Amém? Então, esse novo nascimento nos impulsiona a ansiarmos a presença dEle cada vez mais. E Deus vem onde Ele é convidado, como nova criatura, como nova criação. Nós convidamos Deus a estar na nossa vida em todo o tempo e em toda a situação. Amém, igreja? Vamos ficar em pé? Isso nos identifica com Ele, nos remete a vivermos em prol do reino dEle. É uma entrega total. E tem uma nova conduta. Para encerrar, quero ler esse texto de Efésios 4, 25 a 32. E esta é a conduta de quem é uma nova criação. Diga, é a minha conduta. E assim eu quero ler. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça, favor aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção.
que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoa vocês. Ou seja, esse texto aqui de Efésios 4, 25 e 26 pode resumir a nossa conduta como nova criação. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer porque nós, como filhos e filhas do Senhor, nós somos uma nova criação. Temos uma nova natureza que nos impulsiona a termos intimidade e comunhão com o Senhor, uma nova natureza que nos impulsiona a buscarmos a Ti, a nos arrependermos, Pai, a renunciarmos àquilo que vem do Senhor, aquilo que é do mundo, que é pecado, que é da carne, a ansiarmos por Tua presença a cada dia, entendermos que é um processo sobrenatural, que esse processo, Pai, seja, Pai, cada dia mais visível em nossas vidas, com a nossa demonstração de que somos nascidos de novo e somos nova criação, com a nossa conduta diária, de forma que glorifique o Teu nome. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém, igreja? Amém. Vamos fazer uma oração aqui. E talvez para você seja a primeira vez, mas vou pedir para a igreja repetir com a gente. Você está ouvindo a palavra trabalha no seu coração, a palavra transforma, a palavra não volta vazia. Cumpre aquilo que apraz ao Senhor e diga comigo assim: Deus Pai, eu acredito que só o Senhor é Deus. E fora do Senhor não existe outro Deus. Eu acredito que o Teu Filho, Jesus Cristo, veio ao mundo em carne, morreu morte de cruz, ressuscitou e vivo está. Ele morreu no meu lugar. Por isso agora eu declaro Jesus Cristo de Nazaré como meu único e suficiente Senhor, Salvador e Mestre. Muito obrigado, porque o meu nome está inscrito no livro da vida com caneta de ouro e de lá jamais será apagado. Assim eu tenho vida abundante e vida eterna em Cristo Jesus. Me perdoa, Senhor, por todos os meus erros, e eu também perdoo as pessoas que tiveram uma má conduta comigo. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.